tudo bem? Aqui é seu professor de física, Paulo Vieira. Como é que vocês estão? Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana e que já está aqui, o Angry Bird. Eu tenho certeza que você já deve ter jogado esse jogo. E você já deve entender o princípio básico dele. Qual é a ideia? Você fazer com que o pássaro derrube, as construções dos porquinhos. Mas você já parou para pensar que quando você está jogando esse jogo, você está estudando física? Exatamente! Você está estudando decomposição de vetores. Não entendeu? Então vem comigo que eu vou te explicar bem direitinho como é que você estuda física jogando Angry Birds. Bom, primeiro você tem que entender que o lançamento do pássaro ele vai utilizar os conceitos vetoriais. Lembre-se, você aqui precisa lançar o pássaro com uma determinada velocidade. Percebam que você está introduzindo o conceito de vetores. Você está falando de velocidade, de intensidade, de direção e de sentido. Você já percebeu que existe esse rastro da trajetória, que é exatamente para que você possa ter uma noção do jogo que você fez anteriormente, para que você tenha uma ideia de como você deve jogar o próximo jogo, a próxima rodada. Pois bem, eu queria te apresentar hoje um conteúdo chamado decomposição de vetores. Decomposição de vetores. Bom, a palavra decomposição, ela vem da ideia de decompor, de quebrar, de partir. Vamos pensar comigo. Eu tenho aqui dois porquinhos que eu gostaria de atingir. Observe que o primeiro porquinho está mais elevado. O segundo porquinho está mais distante. Então, se eu quiser atingir o primeiro porquinho, o porquinho que está mais elevado, o que é que eu devo fazer? Eu devo diminuir a inclinação ou eu devo aumentar a inclinação? E aí? Eu vou te dar 3 segundos para pensar. 1, 2, 3 e... Pensou? Eu tenho certeza que você falou aumentar a inclinação. Mas você sabe por quê? Você deve estar pensando, óbvio, né? Paulinho, se eu quero atingir algo mais alto, eu tenho que aumentar a inclinação. Eu concordo com você. Mas será que a gente tem como provar isso matematicamente falando? Moleque, exatamente. A gente vai na aula de hoje entender por que para atingir esse pouquinho mais alto, a gente tem que aumentar a inclinação. Antes que a gente comece, eu só queria te apresentar uma coisa. A função seno e a função cosseno. Você já estudou isso na matemática. O seno de zero, ele vale, sabe quanto? O seno de zero, ele vale zero. Gente, é sério, o seno de zero, ele vale zero. Então, quando você diz, vou calcular o seno de 0 graus, ele vale zero. E o seno de 90, ele vale 1. Isso quer dizer o quê? Que quando você vai calcular o seno de um ângulo entre 0 até 90, isso significa que o valor desse ângulo é um número que vai entre 0 até 1. Quando a gente fala da função cosseno, é o inverso. Porque o cosseno de 0 vale 1 e o cosseno de 90 vale 0. Então, significa que quando você faz o cosseno de um ângulo que vai de 0 até 90, o resultado desse número é um número que varia entre 1 até 0. Aí você deve estar se perguntando, Paulinho, mas o que isso tem a ver com o nosso resultado? Olha, pensa comigo da seguinte maneira. Eu queria que você pensasse agora no número 10. Tá? Vamos botar aqui o número 10. O que acontece quando nós pegamos esse número 10 e multiplicamos por 0,1? O resultado dá 1. O que acontece se pegarmos esse mesmo 10 e multiplicarmos por 0,3? O resultado dá 3. O que acontece se pegarmos esse 10 e multiplicarmos por 0,9? O resultado dá 9. Ora, o que é que você percebeu? Note que os resultados da nossa multiplicação,
eles sempre serão menores do que o resultado inicial que a gente tinha. Ou seja, independente do número que você coloque no lugar do 10, sempre que você multiplica por 0, alguma coisa, o resultado sempre é menor do que o número que a gente tinha. E qual é o máximo valor que a gente pode ter disso? É quando você pega o 10 e multiplica por 1, que dá o próprio 10. E o que acontece se a gente pegar 10 e multiplicar por 0? Dá 0. Então perceba que quando pegamos qualquer que seja o número e multiplicamos por um valor que vai de 0 até 1, o mínimo valor que você tem é 0 e o máximo valor que você tem é o próprio número. Ou seja, se você multiplicar por 1, o máximo que você pode ter é o próprio valor que você tem. E aí você deve estar se perguntando, mas Paulo, o que isso tem a ver com o nosso assunto? É o seguinte, quando você vai fazer a decomposição, decompor, como a gente já viu, que significa quebrar, quer dizer que a gente vai transformar o vetor, ou seja, esse vetor que você lançou, o passarinho, ele vai ser dividido agora em dois. Ele vai ter uma componente para frente e uma componente para cima. E aí, em homenagem ao plano cartesiano, olha só, eu vou desenhar o plano cartesiano aqui, y, x. Então, essa componente da velocidade que você tinha aqui, ó, você tinha uma componente da velocidade, a gente já viu que um vetor é representado com essa setinha aqui em cima. Então, essa componente da velocidade azul, ela vai gerar agora duas componentes vermelhas. Uma para frente, que a gente vai chamar do v, ou seja, esse valor que você vai ter depende dessa velocidade, só que aí a gente, para não confundir, vamos chamar de Vx. E desse outro valor para cima, que a gente também vai chamar de V, porque depende dessa mesma velocidade, só que agora, em homenagem ao plano cartesiano, vamos chamar de Vy. Isso quer dizer o que, pequeno gafanhoto? Isso quer dizer que agora, o que era um vetor passa agora a se transformar em dois vetores. Uma componente para frente, que é a componente Vx, e uma componente para cima, que é a componente Vy. E aí a questão é, como vamos calcular o Vx e o Vy? Isso é muito importante, gente. Olha, isso é fundamental para a tua vida enquanto você estiver no ensino médio. Porque virou, mexeu, você vai precisar decompor um vetor. Eu vou fazer primeiro a forma matemática e depois eu vou te dar uma dica para você fazer isso de uma maneira muito mais rápida. Veja, se você observar aqui, nós formamos um triângulo com o Vx, o V e o Vy. Vamos ver aqui, ó. A gente vai, lembrando que existe uma inclinação aqui, uma inclinação do próprio vetor, ou seja, quando você direciona essa molinha para você ter uma componente. E eu quero desenhar com vocês exatamente esse triângulo que a gente vai ter daqui. Vamos lá, vamos desenhar a imagem desse triângulo que a gente teve. O triângulo ele vai ser formado com a velocidade v e vai ser formado também pelas duas componentes, v na direção de x e o v na direção de y. Veja que o nosso ângulo continua no mesmo lugar onde ele estava. Então, o que acontece aqui, meus queridos alunos? Veja que a gente pode usar a relação trigonométrica. Se você chegar aqui e fizer o seno desse ângulo, você vai ter o cateto oposto, que é o valor do Vy, dividido pelo V, que é a hipotenusa. Se você fizer o cosseno desse mesmo ângulo, você utiliza o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Bom, como esse valor de V você já conhece, porque foi a velocidade que você começou o seu problema, lembre-se que o que você quer é o Vx e o Vy. Então, ó, quanto é que fica o nosso Vx e o nosso Vy se a gente isolar os dois valores? A gente vai ter Vy é igual a quem? Eu quero saber quem é o valor do meu Vy e eu quero saber quem é o valor do meu Vx.
Então, meu VY é o valor de V multiplicado por seno. E o meu Vx é o valor de V multiplicado por cosseno. Vocês estão lembrados que a gente viu que tanto o seno quanto o cosseno são valores que são entre 0 e 1. Estão lembrados disso? Pois bem, sabendo que eles são valores entre 0 e 1, isso significa o quê, pequeno gafanhoto? Isso significa que tanto o Vx quanto o Vy serão valores menores ou, no máximo, iguais ao próprio valor de V. Ou seja, você sempre vai ter componente Vx e Vy que vão ter valores menores do que o próprio valor de V. No máximo, ele pode ter o próprio valor V, caso você tenha um ângulo de 90 graus, mas aí você não teria mais a decomposição, porque seria o próprio vetor. Enquanto você tiver uma inclinação, o valor do seno, como ele é 0,1, 0,2, 0,3, assim como o cosseno, vai fazer com que esses valores fiquem sempre entre o zero e o próprio valor que você tem. Aí você deve estar pensando, sim, Paulo, mas isso quer dizer o quê? Gente, vocês estão lembrados que o seno de 30 vale 0,5. O seno de 60 vale 0,85. Então, observe o seguinte, que quando nós aumentamos o valor do ângulo, quando o ângulo é 30, o valor do seno, ou seja, você tira a função seno e no lugar você coloca o número 0,5. E se for seno de 60, eu aumentei o ângulo, passou para 0,85. Isso quer dizer que quando nós aumentamos o ângulo, nós aumentamos o valor do seno. E se nós aumentamos o valor do seno, consequentemente, o valor do VY vai ficando valores cada vez maiores. Então, se eu quero atingir o nosso porquinho que está aqui em cima, o que é que eu vou ter que fazer com relação a esse ângulo? Eu vou ter que chegar aqui e nós vamos colocar aqui a situação em que a gente precisa atingir o porquinho que está lá em cima. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que aumentar a minha inclinação. Vejam que a inclinação que eu vou ter agora, ela aumentou. Isso significa o quê? Lembre-se também você que o cosseno de 30 é 0,85 e o cosseno de 60 é 0,5. Ou seja, enquanto o seno vai aumentando seus valores, o valor do cosseno, gente, vai ficando cada vez menor. Então, o cosseno ele vai fazer com que o seu valor do Vx diminua, enquanto o valor do Vy vai aumentando. Então, se eu quero que ele suba mais, eu tenho que fazer com que a componente Vy aumente o seu valor. E para ela aumentar o seu valor, temos que aumentar o ângulo, porque assim o seno aumenta. Veja que no caso, por ele ter uma componente maior, ele vai conseguir atingir alturas maiores. Mas aí você deve estar pensando, Paulinho, para ele acertar o porquinho rei, o que eu preciso fazer? Nós vamos diminuir o ângulo, porque quando diminuímos o ângulo, o valor do cosseno, que é o fator de multiplicação, ele diminui. Então, veja o que acontece. Eu vou colocar uma outra cor aqui para o nosso piloto. Eu vou botar aqui o nosso vetor azul, ele vai vir para cá. O que foi que eu fiz com o meu vetor azul? Eu diminuí a inclinação dele. Veja que quando eu diminuí a inclinação dele, o meu valor agora do Vx, ele vai aumentar de intensidade. Veja que o meu Vx, ele agora vai vir para cá, enquanto que o meu Vy, ele vai diminuir o valor dele.
Ou seja, se eu quero que ele atinja um alcance maior, ou seja, eu quero que ele atinja uma distância maior, para ele atingir essa distância, o que é que eu preciso? Eu preciso que ele tenha uma velocidade maior indo para frente. Então, qual é a ideia da decomposição? A ideia da decomposição é você fazer com que aquele vetor que estivesse na diagonal, ele possa se transformar em dois. Uma componente na direção de x, do eixo x, o plano cartesiano, aquele mesmo plano que você estuda na matemática, e uma componente na direção de y. E aí você deve estar se perguntando, Paulinho, mas onde é que eu vejo isso na prática? Bom, um avião, quando ele levanta voo, ele precisa aumentar que componente? Ele precisa sair do chão, ele precisa aumentar a componente para cima. Então, ele precisa aumentar quem? O valor do VY. Por isso que ele tem que aumentar a inclinação dele. Porque quando ele aumenta a inclinação dele, você aumenta o valor da função seno, consequentemente, aumenta o valor de Vx. Um jogo de futebol onde você precisa lançar uma bola, ou seja, se o jogador ele precisa fazer com que a bola ela atinja uma altura maior, ele tem que aumentar o valor do Vx, ou seja, aumentando a inclinação, chutando a bola na parte mais de baixo. Mas se ele quer que a bola ela tenha um alcance, ou seja, uma distância maior, ele vai ter que chutar a bola um pouco mais acima para que aumente o valor de quem? O valor do Vx. Outras situações você pode notar com relação a isso. Por exemplo, um bombeiro, quando está apagando um incêndio, quando ele está lá jogando jato de água, se ele quiser que o jato de água atinja um fogo na parte mais elevada, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que erguer. Por que ele está erguendo? Porque ele está aumentando o ângulo. Se eu aumento o ângulo, eu aumento o seno. E aí você deve estar se perguntando, ô Paulinho, mas e se eu me esquecer quem é seno e quem é cosseno, o que é que eu faço? E aí eu vou te dar uma dica muito bacana. Lembre-se que a componente Vx é uma componente que sempre vai estar deitadinha. E quem está deitada se coça. Olha que bacana para você lembrar. Lembre-se, quem está deitado se coça, ou seja, quem é o valor do Vx? É o valor da velocidade que ele tem, vezes quem está se coçando, se coscendo. E quem está em pé, que é o valor do VY, ele vai acenar. Olha que bacana para você lembrar. E aí, vocês gostaram da decomposição de vetores? Bom, eu vou colocar aqui agora um exemplo para vocês. Então, imagine que esse nosso pássaro ele tenha sido lançado com uma velocidade de 20 metros por segundo. E que o ângulo θ, eu não sei quem é, mas eu vou dizer para você que o seno desse θ é 0,6, enquanto que o cosseno do θ é 0,8. E eu chego e digo, olha, me determine o valor do Vx e o valor do Vy. Então, determine os valores de Vx e Vy. Determine os valores de Vx e Vy. Então, lembre-se, quem está deitado, Vx, ele é o valor de V. Você sempre tem que lembrar, pessoal, que as componentes, elas são partes do vetor. Então, por isso que você nunca pode esquecer de colocar o vetorzinho aqui. Quem está deitado se coça. Então, como é que nós calculamos essa operação? No lugar do V, você vai colocar o valor, o número que ele lhe indicar, que no caso foi 20. E onde tem o cosseno, o que é que você vai fazer? A expressão cosseno que você tem aqui, ela será substituída pelo número que vai ser fornecido. Que no nosso caso, ele está dizendo que vale 0,8. Então, quanto vale o valor do nosso Vx? O valor do nosso Vx é 20 vezes 0,8, que vai dar 16 metros por segundo. Enquanto que o Vy, ó, quem está em pé, ele vai acenar. Então, o que é que nós vamos fazer? Mais uma vez, vamos reutilizar o valor da velocidade que foi fornecido, esse valor de 20,
e vamos multiplicar pelo seno que foi fornecido para a gente. Ó. Lembrando que ele disse que o seno valia 0,6. Então, ó, você tira toda essa expressãozinha aqui do seno e coloca 0,6. E o resultado vai dar quanto? 20 vezes 0,6, você tem 12 metros por segundo. O que é que você pode perceber? Aquilo que nós falamos, que o Vx e o Vy ficaram menores do que o valor de V. E a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção. Vocês notaram que o valor de Vx ele foi maior? Então, com essa inclinação, qual seria o porquinho que ele com certeza atingiria? Bom, se ele tem um Vx maior, significa que ele vai ter um alcance maior e com isso ele atingiria o porquinho rei. Mas se a gente invertesse, ou seja, se a gente fizesse com que o seno fosse 0,8 e o cosseno fosse 0,6, ele teria agora uma velocidade para cima maior, fazendo com que ele atingisse o porquinho construtor lá em cima. E aí, você gostou da aula de hoje? Bom, eu espero que sim. Então eu te vejo no nosso próximo encontro. Um grande abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau.